Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios o vereador de Boituva e ex-aluno de jornalismo da Uniso, Rodrigo Galzeta Freire, e também o diretor da Folha de Boituva, Luiz Carlos Paes Vieira, ele que fez mestrado em comunicação conosco aqui na Uniso, e também é aluno do curso de jornalismo. Está terminando o curso, promete encerrar todas as disciplinas nesse semestre. Vamos falar um pouco mais agora das expectativas para este mandato. Você tomou posse recentemente, já foi matéria, com certeza, não só no jornal Folha de Boituva, que é um jornal do Luiz e, consequentemente, é o jornal que te apoia, mas como é que hoje a oposição está te vendo? Você comentou que você hoje é uma referência, porque você fez uma base do seu trabalho, foram jovens, começa lá com o Grêmio, que você atuou na escola. Hoje, como é que já começaram as sessões do Legislativo? Como é que é hoje esse relacionamento com a comunidade e com o governo? A minha eleição foi feita em torno de muita expectativa, porque, como eu falei no começo, diferente do político convencional que trabalha com aquilo, a gente teve um trabalho posterior para depois chegar. Então, eu até falo assim, a gente fez um trabalho antes social para depois pleitear um cargo. A gente foi pleitear esse cargo, surgiu dessa união de ideias para tentar fazer alguma coisa na prática, observando, descontente do como estava o cenário lá na cidade. Você fala assim, enquanto trabalho, a gente durante a campanha, a gente encabeçou alguns projetos direcionados a todos os segmentos, especialmente juventude. Hoje, querendo ou não, sou um vereador temático, vereador que trabalha especialmente pela juventude. Então a gente tem projetos específicos para dar mais voz, dar mais participação para os jovens, para os adolescentes dentro da nossa cidade. Então assim, calendário legislativo lá ele é um pouco atrasado, isso aí a gente já observava um tempo antes, existe na lei orgânica lá da nossa cidade, onde o recesso começa em 15 de dezembro e vai até 15 de fevereiro, são 2 meses, inclusive um dos pontos de debate que a gente já vai começar logo no começo do calendário legislativo, como que a gente tem 2 meses de férias, os vereadores da cidade com tantas pautas para serem debatidas, enfim, o ano tem que começar, tem que ser dado um pontapé. Então a expectativa de trabalho, ela está baseada no trabalho que a gente já tinha feito anteriormente nos outros anos, ele vai continuar, até falava, esse mandato é uma sequência desse trabalho, o que acontece é que a gente ganha uma voz muito maior, enquanto você sendo só sociedade civil. A gente já tem um link com vários grupos da cidade, então para você ter uma ideia, a gente está lá coordenando o trabalho em campanha da fraternidade, que é dentro da igreja, a gente tem o projeto Lunos, que trabalha dentro das escolas e tantas outras vertentes que a gente tem dentro do município. Então assim, você vê hoje muito na política que os políticos, as agremiações partidárias, elas têm muito medo de compartilhar o poder dentro dos partidos mesmo. Você vê que existe uma rixa, então a gente tem, por exemplo, agora um presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Henrique Alves, que foi eleito, comentava anteontem, acho que o Luiz, ele foi eleito com 22 anos de idade, hoje ele tem 64 anos de idade, ele está no 11º mandato. Imagina que você ter um deputado há 11 legislaturas dentro lá. Então a gente falou que ele tem uma origem familiar, ele foi lá, então não teve um trabalho feito antes. Então a questão da política é compartilhar o poder, é isso que a gente faz, especialmente com quem? A sociedade civil. Então, assim, eu tenho bem noção que assim, isso é um trabalho que dura 4 anos, né? O mandato. O vereador, ele tem um poder de executar muito, de fazer muito mais coisa, de questionar muito mais coisa, mas ele não é uma pessoa diferente da pessoa que está na sociedade. Não é diferente do eleitor, do contribuinte e tal. Se espera que ele tenha um gabarito um pouco maior de conhecimento, um respaldo intelectual. Espera-se, né, que ele tenha para decidir. Como eu falei, ele vai decidir sobre a saúde, sobre a educação, sobre o meio ambiente. Mas o principal não é ele saber, ele ter a capacidade de tornar aquilo discutível, de acessibilizar, tornar mais pessoas para tomar aquela decisão. O seu gabinete hoje é formado por quantas pessoas, quantos funcionários de um gabinete vereador em Boituva? Lá ele está regulamentado pela lei orgânica, você tem direito a ter um assessor somente. Um só? Isso. Lá, inclusive, ele tem uma indicação, requisito dele é que ele tem o ensino médio completo, pelo menos, né? Então, uma pessoa que só tem completado o ensino fundamental não pode. A estrutura é um assessor para o vereador, um gabinete, então você tem a estrutura normal para você trabalhar, telefone, internet e tal, mas não tem qualquer tipo de verba extra, nada. Então, é o que tem... Hoje o salário do vereador em Boituva quanto é? R$ 3.715 e alguns centavos, não lembro, é o subsídio, né? Que não é nem chamado salário, então o olerite é até diferente para vereador, porque o vereador ele não é nem um funcionário municipal. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo simples. Para você ter um convênio médico, como os servidores municipais, você não pode, você tem que se filiar ao sindicato, se sindicalizar,
para ter essa possibilidade. Então a gente não tem vereador hoje não tem 13º, férias, nada. Ele tem lá os 12 parcelas. Tem aquele recesso que você falou que está incomodando, que se esse recesso de 60 dias, é isso? Isso, existe o recesso normalmente, mas porque a casa também ela para, os funcionários e tal, mas o vereador ele não é tido assim como um funcionário público. Ele tem, inclusive, ele não tem um salário, é um subsídio de apoio ao mandato, inclusive. Agora, Luiz, como é que faz para trabalhar com uma estrutura tão enxuta, obviamente, você só na assessoria do Rodrigo, imaginando que outras câmaras, por exemplo, Sorocaba, são 6 assessores que um vereador tem medidas proporções, não é que Boituva seja infinitamente menor que Sorocaba, que um só resolva, ou Sorocaba 6 esteja em bom número. Vou imaginar São Paulo, aí você chega a um número absurdo de mais de 20 assessores. Em São Paulo são 48 assessores 48 por vereador na cidade de São Paulo. Lógico, medidas proporções. Como é que vai fazer para trabalhar, atuar nessa área? Porque você vai ter que, literalmente, servir o café, ajudar a produzir a lei, atender o telefone, pegar o carro oficial. Como é que vai ser isso? Bom, Fernando, uma coisa primeiro. Eu não sou assessor oficial ainda. Tem mais uma situação bizarra, né? A Câmara de Boituva ela tinha 9 vereadores, agora nessa legislatura vai ter 13, são 13 os eleitos, tá? E não criaram os cargos. Então, por exemplo, começou-se o ano, eu não sou assessor, tanto que eu quero deixar bem claro, eu não sou um assessor formal. Parlamentar, não é? Não sou, não recebe, foi criado ainda Você não recebe nada da Câmara? Nada, não foi nem criado o cargo. Então, é uma situação assim bizarra. Existe a sala, mas ele, por exemplo, o Rodrigo, como ele foi eleito agora, criou-se até, os vereadores que foram reeleitos continuam com assessor. Isso é um outro absurdo. Mas é que o pessoal... E os novos? Os novos não. Espera quando começar o legislativo. Mas não foi para frente, Daí vai ser criado, tá? Você pega uma outra situação que eu costumo comentar o seguinte: o vereador é um agente político. Dele, você deve buscar, sabe, um repertório de ideias políticas, de liderança. Do assessor parlamentar, não. Dele você tem que buscar conhecimento técnico, capacitação. Lá não pode ser cabide. Sabe, eu tenho meu tio que não conseguiu um emprego, a minha tia que acha que tem úlcera varicosa, não tem onde ficar, que lá não pode ser cabide. E, infelizmente, que você vê, principalmente no Legislativo, em todos os lugares, ali tem uma gama de pessoas, de profissionais que não conseguiram se dar bem na vida, você acaba depositando o cara lá, tá? Isso eu não vou falar em Sorocaba, né? Você falou que eu sou uma pessoa polêmica, eu não vou nem polemizar com Sorocaba, eu não vi como que foi a formatação desse ano, mas já vi em outros anos que acaba acontecendo isso. Muito coleguinha que, de repente, você vê que não tem uma possibilidade maior no mercado, vai para assessoria. Bom, quando você comenta o seguinte, além da estrutura do vereador, eu quero lembrar, assim, quem está assistindo, que além da assessoria, que lá, por exemplo, tem um assessor parlamentar, a mesa da Câmara tem mais alguns coleguinhas que são contratados. Ou seja, o rei se predispõe a ter mais assessores. Tá? Então, quando eu falei de São Paulo, onde cada vereador tem algo em torno de 48 assessores, só a mesa da Câmara tem algo em torno de mais 400, 500. Ou seja, se reunir todo mundo na Câmara não vai caber. Porque é bom que a pessoa saiba que no Congresso Nacional acontece isso. São mais de 10 mil assessores que o Congresso Nacional tem. Ou seja, não é por falta de assessor que a gente não tem qualidade no Legislativo. O que acaba acontecendo é que esse pessoal não trabalha. Muitas vezes eles são até fantasma, eles só vão lá para receber o salário. Hoje, como tem aquele pagamento eletrônico, a pessoa nem vai para isso. Bom, então com o Rodrigo tem quem faça o café, tem quem faça isso, tem que fazer tudo aquilo. Principalmente, a gente tem que ter um repertório. Capacitação técnica, para ver o que está vindo em termos de legislação. Capacitação de repertório de vida mesmo. Senso crítico, né? Senso crítico. Você saber quais são as demandas da comunidade. Porque, de repente, você está discutindo asfalto, e eu lembro uma música, eu não vou me arriscar se é de Titãs, de quem que é, que o povo não quer só comida, quer diversão, quer arte. Ou seja, existe uma série, uma gama de necessidades da população que o vereador tem que estar ciente. Que o vereador tem que estar sensível, principalmente ele tem que levar para esse debate. Então, eu me acredito, enquanto assessor parlamentar, olhando tudo isso daí, muito mais do que o cafezinho. O cafezinho a gente para até levar de casa, eu brinquei com o Rodrigo. O meu escritório, ele é o mais próximo da Câmara. Para você ter uma ideia, o meu escritório até a porta da Câmara não deve dar 100 metros. Né? Até eu brinquei que eu, além de ser um assessor parlamentar, eu vou ser o fiscalizador. É só pôr uma câmera de vídeo e eu posso disponibilizar para o mundo, para saber que vereador que vai trabalhar, quem chega e quem sai. Agora, Rodrigo, dá para inverter o jogo?
você começa esse mandato, obviamente, acredito que você foi eleito com uma proposta de concluir esse mandato, quiçá você se recandidatar daqui a 4 anos como vereador, enfim, você formar uma carreira sólida enquanto legislativo lá de Boituva e depois pleitear outros cargos. Mas daqui a 2 anos nós temos uma campanha também aí agora para o Legislativo Estadual. E o Luiz, com toda essa experiência, com todo esse cabedal que ele tem, de repente você inverter o jogo, você assessorá-lo para uma campanha de deputado? Com certeza, Negrão. Essa possibilidade de ele ser um candidato a deputado, como ele mesmo falou agora há pouco, ela vai se viabilizar se dentro desse projeto que a gente tem, ela for viável, ela for interessante. Então, com certeza, eu não digo assim de repente abrir mão do mandato. Não, abrindo mão não, mas com a sua experiência como jornalista, enquanto vereador. Sim, claro, com certeza. E apoiando, inclusive, pelas ideias. Não existe outra possibilidade, né? Se a gente definir, não, vai existir essa candidatura, ela vai ser viável. Dentro daquilo que a gente falou, vai ter muita discussão e muita briga. Ela vai ser viável, a gente vai focar 100% nesse trabalho. Eu acho que é uma coisa que dá para fazer em concomitante. Uma campanha é uma coisa que tem um prazo, né, de 3 meses, ela demanda um trabalho anterior, mas com certeza nós vamos focar assim. Fica até engraçado você falar de eu assessorar o Luiz Carlos, né, pela experiência que ele tem. Mas eu acho que assim, quando qualquer coisa, você vai se juntar num negócio, em qualquer área da sua vida, você soma esforços. Então o Luiz Carlos tem qualidades e eu tenho qualidades. Tem coisas que ele oferece e que eu não posso ter, tem coisas que eu ofereço que ele não pode ter, e a gente vai se lapidando. Então com certeza vai ser uma via dupla aí, dessa troca de energias, de forças para chegar, se nós decidirmos que for um caminho viável. Você foi eleito por qual partido? Fui eleito pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. Lá em Boituva fui eleito com 727 votos. É o único vereador do partido? Isso, lá em Boituva sim. O Luiz está afiliado? O primeiro, inclusive, ele é o primeiro da história. Do partido? Eu sou presidente do partido. Presidente do partido, tá. Isso é uma coisa assim que as pessoas, de repente, para que você chegue a se apresentar enquanto candidato, eu costumo dizer que tem toda uma corrida de barreiras, tá? Então, eu nunca havia sido filiado a um partido. Dentro dessa ótica da gente participar do processo, entrar no jogo político, a gente primeiro teve que se filiar, a gente teve que criar a estrutura partidária, tá? E formatação de quadros. Quando você fala, por exemplo, de uma possível, eu acho que muito mais importante do que ficar uma dupla sertaneja é a formatação de uma orquestra, algo mais harmônico. Quando uma pessoa está lá na casa, ela acha assim, puxa vida, não deixe de ver o Big Brother, não deixe de ver o Salve Jorge, mas ele começar a se ocupar da vida dele, ser o protagonista da novela da vida dele. Porque hoje que dá uma impressão assim, puxa vida, tem o Alvarengue Ranchinho, o Chitãozinho Chororó, uma dupla sertaneja, não, muito mais a gente fazer uma orquestra. Porque eu sei que tem muita gente também na casa que ele tem repertório, que ele tem qualidade e tem esse anseio. Porque isso aí não tem que ser o Luiz Carlos, não tem que ser o Rodrigo, mas alguém tem que ser. E a gente tem que fazer com que essa sociedade mude. E para ter essa mudança, a gente tem que começar internamente. Agora, com relação também às expectativas de atendimento ao público nesse mandato que começa, como é que você vai trabalhar? O vereador necessariamente não precisa ficar o tempo todo no gabinete, ele tem que estar na rua, ele tem que estar na escola, na comunidade, junto aos eleitores. Porém, você vai ter que você tem um escritório dentro da Câmara, como é que você vai conciliar com relação às suas expectativas de vida enquanto jornalista? Vai continuar atuando? Hoje você tem alguns trabalhos junto a um jornal, você pretende fazer uma pós-graduação, como é que vai ser a sua vida daqui para frente nesse 2013? Certo. Eu acho que primeiro ponto, atendimento ao público. A gente vem de uma política no Brasil, que vem aí, um chavão, vem há 500 anos, onde a gente tem uma política muito assistencialista. As pessoas, quando ela procura um vereador no gabinete dela, na grande maioria, em um mês, assim, eu já posso montar uma estatística. Apesar de só estar há 30 dias, eu posso montar uma estatística já de casos que a pessoa me procura. Então, em 100% dos casos, a pessoa só me procurou para ver uma questão pessoal, particular. E ontem eu falei para o Luiz Carlos, em 80% delas, antes dela concretizar o pedido, ela resolve de algum jeito misterioso. Esse pedido não chega a ser concretizado. Ela fala, por exemplo, assim, que precisa de uma ajuda para comprar um material escolar, por exemplo. E eu já tenho uma postura que eu não vou ajudar esse tipo. Então, tem uns meios específicos. Vai na Secretaria de Assistência Social, vai na Secretaria de Educação. Eu não penso em criar assistência. Isso aí, inclusive, muitos usam para se reeleger e tal. Não tem esse objetivo de me reeleger, não é o primeiro ponto. Então, assim, o trabalho que a gente vai procurar fazer, então, por exemplo, assim, chegou com uma demanda que eu vejo que ela é particular, ela pode estar sendo feita no coletivo. Eu, enquanto vereador, tenho obrigação de fazer isso. Se a pessoa me chega pedindo um favorzinho para uma consulta médica, eu tenho que ver se a rede não está prestando esse atendimento. Então, assim, eu vou, aquilo que você falou, a gente não precisa ter uma rotina dentro do gabinete. Eu penso, agora começando o ano legislativo, em ter horários para atendimento ao público,
filtrar o que vai ser falado ou não vai ser falado, atender quem precisar. Acho que o vereador, um dos nossos motes de campanha é isso, é acessível. A gente observa vereadores que não são acessíveis, se fazem inacessíveis. Vamos ouvir, vamos encaminhar tal. E procurar trazer isso para um coletivo. Se aquela demanda da pessoa, ela vem com o pensamento dela de pedir para ela. E enquanto vereador tem que trazer para o coletivo. Então, assim, uma rotina, você não é obrigado a estar lá no gabinete, na parte teórica assim, da legislação, até da lei orgânica, o vereador é vereador 24 horas por dia, então ele não precisa estar lá, não tem essa obrigação. Mas eu penso em ter uma coisa assim, uma agenda para estar atendendo essas pessoas e focar, trazer para o debate, para a comunidade, nos problemas pessoais, ver o que está acontecendo no geral. Tá certo. A própria campanha, Fernando, se me permite, eu achei até que o Rodrigo ia comentar isso, foi totalmente diferenciada daquilo que foi visto. Nós tivemos mais de 400 reuniões e visitas, onde nós tivemos nicho do pessoal que discute meio ambiente, nicho de pessoas que se ocupam dos direitos dos idosos, nicho de pessoas que se ocupam de acessibilidade. Então isso aí já foi feito antes, até mesmo antes do processo eleitoral dos 3 meses. Então a gente foi até essas pessoas e foi conversando. Isso, inclusive, o Rodrigo ia comentando, falou, ó, nós precisamos depois retomar esse debate. Ok. Gente, o programa está terminando. Gostaria de desejar todo o sucesso do mundo para você lá na Câmara e que você tenha uma aspiração política enorme, que comece essa carreira agora e seja infinita a sua participação, a sua atuação, começando como vereador de Boituva, que Deus seja o seu horizonte profissional. Luiz, também sucesso e que você também consiga atingir esses objetivos e que, enquanto jornalista, militante, que nós lá atrás tivemos a oportunidade de trabalhar junto, depois eu fui seu professor aqui na Uniso, você continue com essas aspirações. Rodrigo, quem quiser conversar com você, depois eu quero que o Luiz também deixe um contato, como é que faz? Como é que faz para acessar o jovem vereador Rodrigo Calzeta Freire? Certo, acho que o contato mais simples hoje é pela internet, né? O Facebook, o GC aqui passou com o meu nome, é Rodrigo Calzeta Freire, com 2 E's e 2 T's do Calzeta, você digita no Facebook e me acha. Blog Juventude Boituva, né? juventudeboituva.blogspot.com, tem esses contatos. Tem o perfil no Twitter, né? O endereço para você me achar é Rodrigo_CLZT, Rodrigo_CLZT, eu acho que é o contato mais próximo. Até se você digitar na internet o telefone da Câmara Municipal de Boituva, que é 3363-9090, com o DDD 15, você consegue conversar comigo. Quero deixar um abraço a todos que nos acompanharam aqui pela TV Com, pela Rádio Cantate FM, e dizer que eu quero deixar só um recado, que as pessoas participem mais. Às vezes a gente vê, por exemplo, a sessão da Câmara, que é uma coisa mais formal, mais engessada, as pessoas não participam, elas devem participar se elas quiserem fazer uma diferença no dia a dia e que não seja mais uma surpresa ter um jovem de 21, 22, 20, 19 anos em cargos. Cada vez mais os jovens se conscientizem que não adianta só se candidatar e estar lá no cargo. Ele tem que buscar um repertório antes, estudar, até a formação na faculdade, entrar na faculdade, buscar aprender para ter condições de entrar lá na Câmara e fazer um bom trabalho. Luiz, quem quiser falar com você, qual é o contato? Bom, é muito fácil, hoje com redes sociais, colocou Luiz Carlos Paes Vieira Cabachano, estou no Facebook, estou no Twitter. Uma coisa que eu quero destacar é o Lunos, muito mais do que o Luiz Carlos, pessoa física, e sim a ideia coletiva. No Lunos colocou, o pessoal conhece mais o projeto. Qual é o endereço do Lunos? lunoseducom.org, tá? lunoseducom.org. O próprio Facebook tem a página. Só digitar Lunos no Facebook, você vai achar a página com o endereço do site também. É facinho, o pessoal acaba nos localizando. Agradecer mais uma vez a sua generosidade, a sua bondade, está permitindo que a gente esteja participando, está aqui contribuindo de alguma forma com esse debate, com esse diálogo. Ok, muito obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!